Pronto, pessoal, retornando ainda em processo administrativo, a gente está fazendo a nossa linha do tempo, ó. Deixa eu até botar ela aqui, pode me deixar aqui no vídeo, bota ela aqui pequenininha atrás. Vê que ela vai caminhando aqui, ó. Vai ter o início, depois vai ter a parte dos atos em geral, depois a gente falou da intimação e comparecimento, já sabe que não gera o efeito da revelia, tá faltando a gente ir completando essa linha do tempo aqui. Aí para completar, vamos voltar aqui para o nosso material em slide e agora o sumo do seu vídeo, sumindo, pronto. Então aqui a gente já vai ver que são inadmissíveis, deixa eu voltar para a caneta, são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Ó, isso daqui está no processo administrativo, mas nem precisava, né? Porque desde que tu estudou o artigo 5º da Constituição, já tem dizendo que são inadmissíveis as provas obtidas por meios ilícitos. Nenhuma novidade isso aqui não. Isso aqui não tem nada de novo para você. Eu só botei mais como um repeteco da própria Constituição. O que vai começar de novo é agora. Vou até sumir. Sumindo e vindo para o material. Aqui está dizendo o seguinte. Encerrada a instrução, primeiro, o que é a instrução? A fase da instrução, numa linguagem simples, é a fase da colheita de provas. É a fase da colheita de provas. Encerrada a instrução, o interessado terá o direito de manifestar-se no prazo máximo de 10 dias, salvo se outro prazo for legalmente fixado, ou seja, salvo se algum outro prazo estiver previsto pela lei. Na nossa linha do tempo, a gente pode dizer o seguinte, ó, vai chegar um momento em que vai, aqui, ó, encerrar a instrução. Numa linguagem simples, o que é encerrar a instrução? É simplesmente chegar ao fim da fase da colheita de provas. A fase da colheita de provas. Quando chega ao fim a fase da colheita de provas, do encerramento da instrução, vai acontecer o seguinte, ó. Desse encerramento da instrução, está dizendo a lei que o interessado terá o direito de se manifestar no prazo de 10 dias. Estão percebendo? Então, encerrou a instrução, o interessado vai ter o direito de se manifestar. E manifestar dentro de quanto tempo? Dentro de um prazo de 10 dias. 10 dias a contar de quando? A contar do encerramento da instrução. Então, encerrou a instrução, o interessado tem o direito de se manifestar dentro de um prazo de 10 dias, para dizer se concorda, se não concorda e assim por diante. Beleza até esse ponto? Só que eu quero aproveitar e já mostrar o seguinte, ó. Estão percebendo que até aqui, deixa eu até voltar, até aqui nesse desenho, eu não estou dizendo ainda que a administração decidiu nada a ver. O procedimento se iniciou, existiram alguns atos em geral, eu fiz algumas intimações, a administração encerrou a colheita de provas, o interessado se manifestou, mas até agora eu não falei de decisão, porque a decisão vem agora. Ó. Concluída a instrução de processo administrativo, a administração tem um prazo de até 30 dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada, ou seja, motivar é fundamentar. A administração vai ter que explicar por que precisa desses 30 dias a mais para poder decidir. Então, o desenho, para ficar mais fácil para vocês, é quando encerrou a instrução,
o interessado vai ter um prazo de 10 dias do encerramento da instrução para se manifestar. Só que a administração vai dar uma decisão. Num prazo de quê? De 30 dias. 30 dias a contar do encerramento da instrução, podendo ser prorrogado por mais 30 dias. Estão percebendo? Então, essa linha do tempo vai facilitando sua vida. Iniciou o procedimento, fiz atos gerais, algumas intimações. Quando eu encerro a instrução do encerramento, tem 10 dias para se manifestar. E a administração do encerramento da instrução vai ter 30 dias mais 30 dias para poder decidir. Deixa eu até puxar para cá, ó. Do encerramento da instrução, ela vai ter 30 mais 30 dias para decidir. Beleza até esse ponto? Tranquilo, facinho? Pronto. Voltando para cá, essa parte daqui, ó, essa parte final, é uma parte que vai falar da desistência. Vê só. O interessado de manifestação escrita, desistir total ou parcialmente do formulado ou ainda renunciar a direitos disponíveis. O que ele está querendo dizer é o seguinte, nessa parte não vai nem entrar na tabela porque é fácil, é só uma parte verbal. Está dizendo que o interessado no processo administrativo, ele pode desistir ou ele pode renunciar. Exemplo, imagina que eu estava recorrendo de uma questão e eu não quero mais. Então, pode ser que eu renuncie, eu desista daquele processo administrativo. Eu estava, por exemplo, tentando fazer uma denúncia, querendo, não é isso, recorrer de uma multa e não quero mais. Então, eu, interessada, posso desistir do procedimento. Só que aí tem uma questão. Deixa eu voltar para o material slide. Sumindo. Pronto. O que ele está dizendo aqui, ó, é que havendo vários interessados, a desistência ou a renúncia atinge somente a quem tenha formulado. O que ele está querendo dizer é o seguinte, ó. Imagina que eu, Ana Cláudia, eu recorri num concurso público porque deram uma nota baixa na minha redação, por exemplo. Eu entrei com um recurso, mas depois eu desisti do recurso. Agora, além de mim, mais 100 pessoas recorreram também. Quando eu desisto, a minha desistência afeta os outros? Claro que não, porque a desistência e a renúncia só vai afetar aquela pessoa que desistiu ou renunciou, não vai afetar as outras. Beleza o raciocínio? Só que vamos voltar de novo para cá. Voltando para cá, perceba que a desistência ou a renúncia do interessado não prejudica o prosseguimento do processo se a administração considerar que assim o interesse público existe. Isso daqui acontece em virtude da tal da impulsão de ofício. Impulsão de ofício. Sabe qual é o raciocínio disso? Isso é completamente diferente de processo. Em um processo judicial, por exemplo, se eu estava pedindo a indenização da minha operadora de cartão de crédito e eu desisto, acabou o processo. Morreu o processo. Se eu desistir, acabou. Não continua o processo, não. Agora, aqui no processo administrativo, a lógica é, mesmo que eu desista, se a administração achar conveniente, ela pode sim continuar com o prosseguimento daquela ação. Exemplo, eu sozinha recorri de uma questão de um concurso. A administração achou, não é isso, mesmo com a minha desistência, eu desisti, eu fui a única pessoa que tinha recorrido, só que eu desisti. Só que mesmo eu desistindo, a administração disse, não, realmente é um caso de anulação. A administração pode chegar lá e anular. Estão percebendo esse raciocínio? Então, a desistência do interessado não necessariamente encerra o processo administrativo, por causa da impulsão de ofício. Mesmo sendo interessado, a administração pode continuar andando com aquele procedimento. Beleza? Volta comigo para aqui para o material. Voltando para cá, essa parte a gente já viu daqui, a gente continua andando e vê o seguinte, ó. Quando a administração dá uma decisão, deixa eu até mudar para cá. Estão percebendo que aqui a administração fez uma decisão? Eu devia ter deixado mais espaço. Eu vou passar para outra página, tá, pessoal? Mas, ó, deixa eu fazer a linha de novo. Deixa eu fazer de novo a tortura e tentar fazer uma linha reta.
Essa eu tenho plena noção que não ficou reta, mas vamos lá. Eu quero iniciar daqui, ó, daquele ponto que a gente falou, que a administração deu uma decisão. Lembra que foi assim que a gente encerrou aqui, ó? Lembra, a administração deu uma decisão e essa decisão, a administração tinha até um prazo de 30 dias do fim da instrução, podendo ser prorrogado por mais 30 dias. Pronto, essa parte a gente já viu, até aqui nenhuma novidade. O que eu quero te mostrar é o seguinte, ó, que dessa decisão pode caber algum recurso. E esse recurso pode ser em razão de legalidade ou pode ser em razão de mérito. Perceba o seguinte, se o recurso é em razão da legalidade, é porque eu não concordo com aquele ato praticado pela administração. Então, o meu desejo é anular esse ato. Se é um recurso de mérito, é porque eu não achei aquela uma boa escolha que a administração fez. O que eu quero é revogar. Se você pegar a sua lei do processo administrativo, ela vai falar da anulação e da revogação. Só que por que eu pulei esses pontos? Porque a gente já falou muito de revogação e de anulação quando a gente estudou o assunto atos administrativos. Então, lá em atos administrativos, que a gente viu aqui no curso, existem várias partes, a gente gasta muito tempo falando só de anulação e de revogação. É por isso que eu não vou repetir para não ficar maçante para você. Mas lá tem tudo isso, falando de revogação e de anulação. Então, esse seu recurso pode ser um recurso para tentar anular algum ato ou para tentar revogar. Eu vou baixar e vou pular isso aqui, daqui a pouco eu volto. Está dizendo que esse recurso administrativo, ele independe de caução. O que é isso? Caução é pagamento. Ou seja, de regra, você não precisa fazer um pagamento, não precisa da tal das custas para recorrer. Aí eu vou logo botar uma regra aqui. É porque, como regra, o processo administrativo, incluindo tanto a fase de instrução, que é a fase de colheita de provas, quanto a fase, não é isso, de recursos, ele é gratuito. Como regra, o processo administrativo ele é gratuito. É só lembrar, você não paga para recorrer de uma questão de concurso, ela é de graça. Então, o processo administrativo, como regra, é gratuito. Por que como regra? Porque pode ser que a lei estabeleça algum tipo de pagamento, mas como regra, esse processo administrativo ele é gratuito, tanto na fase de colheita de provas, quanto na fase de interposição do recurso. Tanto é assim que uma outra característica que a gente diz é que o processo administrativo, diferente do processo judicial, ele é informal. Aqui vige a tal da informalidade desse processo administrativo. Então, quando eu digo que o recurso administrativo independe de caução, é o seguinte, ó, é que esse recurso administrativo ele não precisa de pagamento. Por quê? Porque, como regra, ele é gratuito, ele é informal. O que eu pulei, eu volto, tá, pessoal? Só quero mostrar o seguinte, ó. E quantos dias você tem para recorrer? Olha, o recurso, ele vai ser interposto no prazo de 10 dias e decidido no prazo de 30 dias, podendo ser prorrogado por igual período. Eu falei rápido porque eu quero mostrar isso na tabela. Quando a administração der uma decisão, dessa decisão daqui, o interessado poderá interpor. Professor, o que é interpor? É entrar. Uma linguagem muito simples é entrar. Interpor um recurso. E esse interessado deve interpor o recurso no prazo de quanto tempo? Num prazo de 10 dias. 10 dias a contar de quando? A contar da decisão administrativa. Só que aí, quando o interessado entra com esse recurso, lembrando, deixa eu até botar aqui, que esse recurso pode ser um recurso de legalidade, ou seja, mostrando que tem alguma coisa de legal, ou pode ser um recurso de mérito. Aí olha o que diz a lei, que esse recurso
terá de ser decidido no prazo máximo de 30 dias. Então, a partir do momento em que o interessado vai interpor o recurso, cadê a cor? Pronto. A administração da interposição desse recurso vai ter um prazo. Então, a administração vai ter que fazer alguma decisão em relação a este recurso. Aí veja que é o mesmo prazo. Esse recurso deve ser decidido no prazo de 30 dias, podendo ser prorrogado por igual período. Deixa eu até dizer uma coisa, tá, pessoal? Quando a lei fala só em dias, são dias corridos, tá certo? Quando ela quer dias úteis, ela fala expressamente. Então, do recurso, da interposição do recurso, a administração tem 30 mais 30 dias para dar uma decisão. Então, olha a linha do tempo inteiro. Ó. Inicia o procedimento, esse procedimento é feito em dias úteis, no horário normal de funcionamento. Esse processo pode ser iniciado de ofício a pedido. Os atos, em geral, têm um prazo de 5 dias, salvo disposição específica, mas podem ser dilatados até o dobro. Para existir um comparecimento da pessoa, a intimação tem que ser feita agora sim, ó, com 3 dias úteis de antecedência à data no comparecimento. Quando encerra a instrução, ou seja, quando chega ao fim a fase da colheita de provas, o interessado tem um prazo de 10 dias para se manifestar e a administração um prazo de 30 mais 30 dias para decidir. Quando a administração dá uma decisão, o interessado pode interpor um recurso dentro de um prazo de 10 dias. Esse recurso pode ser de legalidade ou de mérito e da interposição do recurso, a administração vai ter que dar uma decisão num prazo de 30 dias, podendo ser prorrogado por igual período. Ok? Esse ponto daí, com a linha do tempo, facilita, né? Fica mais fácil, pelo menos eu acho que fica muito mais fácil para vocês. Só que eu vou voltar para aqui que eu tinha pulado. Vê esse ponto daqui. O recurso será dirigido à autoridade que proferiu a decisão, a qual, se não se reconsiderar num prazo de 5 dias, o encaminhará à autoridade superior. O que ele está querendo dizer é o seguinte, eu vou até fazer um adendo aqui, deixa eu botar alguns bonecos. Imagina a seguinte estrutura. Eu vou botar aqui autoridade 1 e aqui, como superior, eu vou botar autoridade 2, tá certo? Vamos imaginar o seguinte, aqui eu vou botar um particular, um servidor, você pode pensar em quem você quiser. Digamos que foi feito um pedido, esse pedido foi feito para a autoridade 1, a autoridade 1 simplesmente negou o pedido. O que essa pessoa daqui, que por exemplo esse particular vai poder fazer? Vai poder entrar com recurso. Só que veja, o recurso vai ser dirigido à autoridade que proferiu a decisão. Olha como fala a letra da lei aqui, ó. O recurso será dirigido à autoridade que proferiu a decisão. Então essa pessoa entra com recurso, mas esse recurso ele vai ser dirigido a autoridade que proferiu a primeira decisão, que no meu exemplo é a autoridade 1. Aí, quando essa autoridade 1 recebe esse pedido de recurso, vai ver se faz um pedido de, vai ver se faz uma reconsideração. O que é se reconsiderar? É ver se ela muda de ideia. Estão percebendo o seguinte, ó, para existir uma maior celeridade, não é isso, uma economia processual, quando essa pessoa daqui, ó, ela faz um pedido e recebe uma resposta negativa da autoridade 1, ela pode entrar com pedido de recurso. Só que o recurso não vai logo para a autoridade 2, vai para a mesma autoridade que proferiu a primeira decisão, para ver se essa pessoa, em relação a esta decisão, faz uma reconsideração. Reconsiderar e ver se ela muda de ideia. Porque se ela mudar de ideia, ela deixa de me dar um não, passa a me dar um sim e eu estou satisfeita. E ela vai ter um prazo para fazer essa reconsideração. O prazo para fazer essa reconsideração é um prazo de 5 dias. Então, no prazo de 5 dias, ela pode se reconsiderar ou pode manter a decisão. Perceba que se ela mantiver a decisão, essa reconsideração agora vai ser encaminhada à autoridade competente para decidir o recurso. Vê só, olha o final.
Então, se a pessoa não se reconsiderar no prazo de 5 dias, encaminha esse pedido de recurso à autoridade superior. Então, este boneco daqui, o particular, por exemplo, fez um pedido, recebeu não. Com esse não, entrou com recurso, mas o recurso é dirigido à mesma pessoa que deu a primeira decisão, para ver se ela se reconsidera. Se ela não se reconsiderar no prazo de 5 dias, essa pessoa, a autoridade 1, vai encaminhar o pedido de recurso à autoridade 2. Então, vai encaminhar o recurso à autoridade 2. E essa autoridade 2 agora vai ter que dar uma decisão a esse recurso. Vai ter que decidir o recurso. E a gente já sabe que decisão de recurso é feito dentro de um prazo de 30 dias, podendo ser prorrogado por igual período. Então, cuidado que o recurso ele não vai direto para a autoridade superior. Ele primeiro, vou até grifar, ele primeiro vai exatamente para a pessoa que deu a primeira decisão, para ver se essa pessoa se reconsidera. Se ela não se reconsiderar, ela mesma encaminha o pedido de recurso à autoridade superior. É isso que ele está querendo falar nesse desenho daqui. Beleza, pessoal? Tranquilo o raciocínio? Pronto, deixa eu voltar para cá. Aí aqui está dizendo que da revisão do processo não pode existir o agravamento da sanção. O que é revisão? Revisão é quando você apresenta um fato novo. Cuidado com o seguinte. O que está escrito aqui da revisão é diferente do recurso. Vou botar aqui e vou explicar. No recurso, se permite a reformatio impejus. O que é a reformatio impejus? É o agravamento da sua sanção. Vamos devagarzinho para a gente poder entender esse ponto daqui. Veja bem, qual é a diferença de recurso para pedir de revisão? Recurso, eu simplesmente não estou conformada com a decisão de uma autoridade e vou recorrer para o superior. E esse recurso, só para falar verbalmente para vocês, num processo administrativo você pode recorrer em até no máximo 3 instâncias. Então pode existir recurso, recurso do recurso e recurso do recurso do recurso. Estão percebendo? Então esse recurso, até separando as sílabas fica fácil, recurso, ele caminha por no máximo 3 instâncias, ou seja, no máximo para 3 pessoas para cima, esse recurso. Então no recurso é simplesmente eu não me conformei com a decisão e estou recorrendo. Só que a lógica é, pode ser que o superior ele prejudique a minha situação, porque no recurso é permitida a tal da reformatio impejus, ou seja, pode ser que agravem a minha situação. Eu já vi em concurso público pessoas que entraram com recurso contra uma nota de redação e a administração baixou a nota. Por quê? Porque no recurso é permitido sim a tal da reformatio impejus. Então pode existir o agravamento da sua punição. Agora, se o que você está entrando é uma revisão, revisão é quando a pessoa apresenta um fato novo. Estou apresentando um fato novo para essa revisão. A revisão, a lei expressamente proíbe o agravamento da sanção, ou seja, para a revisão não pode existir o tal do reformatio impejus, ou seja, quando eu entro com revisão, a minha situação ou fica na mesma ou melhora. Já quando eu entro com recurso, pode ficar na mesma, pode melhorar e pode até piorar. Então, é diferente o tratamento do recurso para com a revisão. Até aqui, pessoal, tranquilo? Então, o que eu tentei fazer dentro da nossa proposta? Pegar vários pontos da lei e falar de forma mais esquematizada da lei. É claro que leia a lei inteira, tem alguns pontos que logicamente não dá para falar aqui, como um todo, mas são pontos decoreba. E eu não falei também, por exemplo, de motivação, anulação, revogação e convalidação, que isso foi visto dentro de atos, então ia ficar muito repetitivo. Mas o esquema geral de processo administrativo foi visto. Então o que eu quero fazer com vocês? Já que eu vi a parte de teoria, agora eu quero resolver questões, beleza? Vem comigo!
Vindo para cá, a gente vai ver o seguinte, pegar as questões e começar com a questão da banca da FCC. TRT Rio Grande do Sul, Masbá, um beijo pro pessoal do Rio Grande do Sul. Diz assim, ó, sobre o processo administrativo no âmbito da administração pública federal, regulado pela Lei 9784, é correto afirmar que... Vamos lá. Letra A. Essa letra A é para você lembrar a organização administrativa. Órgão é unidade de atuação dotada de personalidade jurídica. Tu lembra da aula de organização administrativa que a gente fez mais ou menos assim, ó. Eu tenho uma pessoa e a pessoa pode se repartir em diversos órgãos. A gente viu que a pessoa, ela tem personalidade, ou seja, tem direitos e tem deveres. Já esses órgãos daqui são chamados de entes despersonalizados. Por que que eles são entes despersonalizados? São entes sem personalidade, ou seja, sem direitos e sem deveres. Isso daqui a gente estudou quando estava vendo o tema organização administrativa. Aí olha o que a questão está dizendo. Órgão é dotado de personalidade jurídica, certo ou errado? Errado. Porque órgão não tem personalidade. Só quem tem personalidade são as pessoas e não os órgãos. Beleza esse ponto? Vamos para a letra B. Todos os atos administrativos devem sempre ser objeto de divulgação oficial. Divulgação oficial é fazer a devida publicidade. Essa letra B está certa ou está errada? Todos os atos administrativos devem ter divulgação oficial, certo ou errado? Errado, porque publicidade é uma regra, mas essa regra também tem exceção. Como forma de exceção, em alguns casos eu vou ter que adotar o sigilo. Lembram desse ponto? Então, letra A, letra B, falsa. Letra C, o processo pode ser iniciado tanto de ofício como a pedido do interessado. Certo ou errado? Certo. Resposta correta, letra C. A gente fez até um esquema sobre esse ponto daqui. Já temos a nossa resposta. Vamos ver o resto. Letra D. O requerimento inicial do interessado para iniciar o processo administrativo deve ser feito sempre de forma escrita. Tu lembra que no início do processo administrativo, a gente viu que o requerimento ele deve ser feito de forma escrita, salvo quando a lei admitir o requerimento de maneira oral. Então, o erro da letra D está na palavra sempre. E a letra E diz que a competência exercida pelos órgãos administrativos é irrenunciável. Até aqui, certo ou errado, pessoal? Certo, a competência é irrenunciável. Cabendo delegação nos casos de edição de ato de caráter normativo. A gente viu que tem 3 situações que não cabem à delegação. Atos de competência exclusiva, decisão de recurso administrativo e atos de caráter normativo. Então, o erro está aqui, ó. Não cabe delegação em relação à edição de ato de caráter normativo. Então, só para confirmar, resposta correta, letra C. Tranquilo essa daí? Vamos para uma do SESP, SESP STJ 2015, diz assim, ó. A aplicação retroativa de nova interpretação dada à norma administrativa é admitida no processo administrativo. Tu lembra do caso do IPTU? Lembra? Então, a administração, no meu exemplo, que eu disse foi o seguinte, ela deu uma nova interpretação porque ela não quer mais dar desconto. Só que essa nova interpretação só produz efeitos para frente, que a gente disse até que o efeito era ex nunc, ou seja, não volta, não retroage, em virtude do princípio chamado de princípio da segurança jurídica. Então, em virtude do princípio da segurança jurídica, essa nova interpretação é para frente.
Aí está dizendo a banca do CESP que a aplicação retroativa dessa nova interpretação, ela é admitida. Ela é admitida? Não. Porque se fosse admitida uma aplicação retroativa, iria ferir o princípio da segurança jurídica. É por isso que essa questão da banca do CESP, ela se encontra errado. Para confirmar, segunda questão, errado. Tranquilo até aqui, pessoal? Facinho? Com isso, a gente encerrou a nossa parte de processo administrativo. E assim eu me despeço de vocês e fico por aqui. Tchau, pessoal!